Olá pessoal, bem-vindos ao podcast In The House. Aqui é o lugar onde conversas reais e propósitos se encontram. Hoje eu tenho aqui uma amiga, a Alessandra Vidmontas. Seja muito bem-vinda, né? É um prazer ter você aqui. Nós já trabalhamos juntos há algum tempo atrás, aprendi muito com você, né? A Alessandra era a coordenadora do projeto que a gente servia. Eu dava aula de música para algumas crianças carentes. Carente não, talvez nem esse seja o nome correto, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E também era o responsável pela comunicação e marketing da instituição. Mas eu gostaria que você, Alessandra, se apresentasse, diga quem é a Alessandra, como você chegou até aqui, e depois a gente vai avançando na nossa conversa. Tá Seja bom. muito bem-vinda, amiga. Muito obrigada. A minha admiração mesmo. por você é grande. Tô muita vontade de estar aqui. Obrigada mesmo. Pelo espaço, pelo convite, mas também pela amizade que a gente construiu. E tem coisas que marcam a nossa vida, né? Passa o tempo e parece que foi verdade. ontem que a gente estava lá fazendo, servindo, trabalhando. Então, eu sou a Alessandra Vidmontas, eu sou cristã, trabalho na área social, terceiro setor há mais de 16 anos. 16 anos, uau. Sou bióloga de formação, enquanto eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida, mas sempre fui conectada com a natureza e tal. Mas ao longo da minha busca profissional, eu entendi que eu gostaria de trabalhar com o terceiro setor, projetos sociais e organizações não governamentais. E o projeto onde nós trabalhamos foi um segundo momento, né, dessa minha vida profissional, e hoje eu tenho plena convicção daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu fui chamada para fazer, e tenho me dedicado a aprender mais e para servir melhor as pessoas em vulnerabilidade que precisam de apoio. Mas de bióloga para esse tipo de trabalho, como surgiu? Como foi essa mudança, Ali? Foi muito legal. Foi em uma operação Limpa Praia. Eu estava com um grupo de amigos do Ministério Surfistas de Cristo, que eu também fazia parte. Tive minha curta experiência como surfista. E nós estávamos limpando a praia por entender também que o evangelho precisa ser expressado de várias formas. A gente estava lá e, de repente, eu vi uma família longe da gente jogando lixo, assim, né? No chão, na praia. E eu tava lá catando lixo de um lado e a família jogando de outro. E eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não quero ficar aqui catando lixo enquanto tem gente jogando lixo no chão. E eu quero ir lá, vou lá falar com as pessoas. E aí eu comecei a entender que o que acontece com uma pessoa que não cuida da criação, que não tem amor pela criação, ponto de jogar uma garrafa PET na areia da praia. E ali foi, acho que, o primeiro despertar para pessoas. E aí eu fui entendendo que pessoas que não estão bem não vão se preocupar em cuidar do outro, ou cuidar da natureza, ou cuidar do planeta. E foi nesse momento que o processo de conversão de fato aconteceu na minha vida. E eu comecei a olhar muito mais para pessoas do que para coisas e buscar o propósito que Deus tinha para minha vida, para que Ele tinha me criado. E nessa época eu trabalhava em uma instituição financeira. Trabalhei por 6 anos em um banco, tive várias crises existenciais, porque eu me achava inútil. Bióloga, que trabalhava numa instituição financeira e que começou a descobrir a sua paixão pelo terceiro setor. Sim. Isso é interessante. E eu tentei me envolver na área de responsabilidade socioambiental, me envolvi, fiz parte de todos os projetos lá da empresa, até que um belo dia meu gestor perguntou, você quer trabalhar na sua área? Eu falei, quero. E eu sabia que o risco que eu estava correndo em dizer... Isso dentro da instituição financeira. Dentro. Só que ali eu já estava insatisfeita, eu realmente estava triste, eu queria pedir a conta, porque não fazia sentido para mim estar ali abrindo conta para pessoas. E eu comecei a buscar e eu entendi que eu não deveria pedir a minha conta, que eu deveria esperar. Esperar, descansar e aguardar. E eu aguardei, de fato, num dos momentos em que eles faziam demissões, não em massa, assim, mas faziam demissões anualmente. Eu lembro que eu comentei com um colega, eu falei, se alguém for demitida na nossa equipe, esse alguém serei eu? Será eu? Por 1000 motivos. Inclusive pelo que eu disse pro meu gerente da última vez. E aí, realmente, eles tomaram a decisão, me demitiram. E meus colegas chorando assim, Ali, agora? Eu falei, agora eu vou ser feliz. Tá tudo certo. Sim. Tudo certo. E aí eu comecei, de fato, a fazer algumas buscas pelo que eu queria. E eu tive outras crises porque eu não tinha experiência nenhuma como bióloga, eu já estava formada. Tinha começado uma pós-graduação e eu não conseguiria emprego na minha área porque eu não tinha experiência. Mas aí Deus foi conduzindo as coisas e me levou para uma instituição que foi antes dessa onde eu trabalhei contigo, que era uma comunidade terapêutica para dependentes químicos.
E eu comecei como secretária em uma comunidade terapêutica, acolhendo usuários de droga que queriam tratamento. E nesse momento, vou ser explícita, né? Deus me deu uma palavra, que era sobre não desprezar os pequenos começos. E aí eu comecei com muita humildade, porque eu queria trabalhar na minha área. E só porque era uma ONG, eu falei, eu vou começar por aqui. E comecei minha jornada. Ali tem uma palavra que, para mim, define você, que é ousadia, né? Eu sempre achei você ousada. Em tudo que você faz, você faz com excelência, com ousadia, não tem medo, vai, enfrenta as situações. Trabalhar com esse público não é fácil, não é fácil. Mas eu queria que você me explicasse por que você escolheu trabalhar com... A gente pode chamar de ONG, né? Por que você escolheu trabalhar com ONGs? É um chamado? É vocação? É um propósito? Como que você explica isso para o nosso pessoal que está nos assistindo? No começo, era uma crise profissional. Estou formada, estava buscando algo. Vida. E eu não sabia o quê. Tanto é que uma das mulheres que é minha mentora, mais do que isso, ela falou, põe no Google pós-graduação em Curitiba. Já que você não sabe o que fazer, depois de formada, pesquisa sim. E eu fiz essa pesquisa, apareceu tudo. Só que eu já vinha buscando, eu vinha pedindo, me fala o meu propósito, eu quero viver com sentido. E eu não vejo sentido. Profissionalmente era algo muito mal resolvido, né? E aí eu fiz um treinamento que a igreja onde eu congregava oferecia, que se chamava... Acho que existe ainda, chama History Makers, que são pessoas que querem fazer história. Sim, esse programa é um programa mundial, né? Existe no mundo inteiro, não né? Sabia. Sim. Eu sei que eu fiz e eu falei, eu não saio de lá sem saber. Fala pra mim, eu quero saber. E lá eu tive algumas respostas. E uma das respostas foi que eu traria transformação por meio de projetos. E outras coisas mais. E aí eu falei, tá bom, mas como? Não sei como, né? E aí eu continuei buscando... Comecei a pós-graduação, aí toda essa mudança foi acontecendo e eu só queria me encontrar profissionalmente. Eu entendia que meu trabalho poderia servir a Deus, mas minha grande dor era eu não tenho profissão, não sei o que eu quero ser. Eu não quero ser bióloga, não quero ficar cuidando de tartaruga no Projeto Tamara, eu não quero ser professora de biologia, eu quero fazer diferença e não sabia como. E aí eu fui fazendo essa busca e quando eu comecei no terceiro setor, a oportunidade era ser secretária em uma organização da sociedade civil, que é OSC, que chama hoje. Eu falei, eu vou porque é essa área que eu quero, área social. E aí eu comecei uma pós-graduação em gestão social e comecei a atuar como secretária nessa instituição. Só que ali, ao atender as pessoas, meu coração começou a ferver. De paixão mesmo, sabe? De eu, fazendo isso eu posso fazer diferença. Então eu escutava com toda atenção, com empatia. Muitos deles queriam só desabafar sem julgamento. Sim. Precisavam de alguém que acreditasse neles. E eu fui fazendo isso como secretária, assim. Ouvindo. Depois disso, levei os meninos para retiro. Fiquei fazendo a mais, né? Fazendo uma escuta além daquilo que meu trabalho pedia. E eu fui vendo um chamado mesmo de poder abençoar pessoas. Primeiro escutando, talvez aconselhando e acreditando nelas. E eu vi que isso fazia diferença, sabe? Isso encheu meu coração. Então eu fui entendendo que eu poderia usar o meu trabalho, a minha profissão, para servir. E hoje eu entendo, sim, que é uma vocação. Não é só uma vida profissional. Tanto é que em muitos momentos, assim, se fosse só uma vida profissional, tanto pelo salário, que, né, você quer ficar rico, não trabalha em organizações sociais. Sim. Eu recebo um salário justo, mas levou um tempo para isso acontecer, né? E você faz muito mais. Você faz 2, 3 funções, porque normalmente as organizações têm pouco recurso. E é o caso da minha também. Né? Então você acaba trabalhando para além daquilo, você anda 1 milha a mais, 2 milhas a mais, e você vai aprendendo muito, você se torna um profissional muito completo também. Você faz de tudo. E ali, aos poucos, eu fui entendendo que realmente era uma coisa só para mim. Não é pelo salário, as horas que eu trabalho são horas a mais do que aquilo que meu contrato determinaria, por exemplo. Mas tem muita alegria, tem muita satisfação, tem muito sentido para mim. E principalmente na instituição onde eu estou hoje, ela atravessa a minha vida toda como pessoa. Quando a gente encontra a gente une, né, o chamado, a vocação com aquilo que a gente faz, a gente vai sempre além do que nos pedem, né? E isso é você, a Ali é exatamente isso. É natural mesmo. É natural. Ali, conta pra gente aí qual é a instituição que você serve hoje, né?
a Ali, né, da simples secretária dessa instituição pequena, a Ali hoje é uma referência nacional, né, nesse meio, e acredito ainda que é só o começo, né? É só o começo, porque eu sei do potencial dela, eu sei do seu potencial e sei para onde você também pode chegar. Mas conta pra gente como é o projeto que você está envolvida hoje. Nós vamos contar que tem vários livros, tem várias histórias, e nós vamos falar sobre isso também, mas vamos começar por aí também, né? Como é o projeto, qual é a sua função lá, porque eu sempre digo que é meio que igual obra de saneamento, ninguém vê, né? Ninguém vê, mas tem um significado profundo na vida das pessoas, né? Tem. Uma das coisas que eu pensei um tempo atrás, né? Por que eu tô onde eu estou hoje? E tem alguns caminhos que você só descobre caminhando. Então, eu fui para essa instituição porque um grande amigo me indicou. Eu estava trabalhando, eu não estava procurando emprego. Mas a oportunidade veio e ele disse, eu tô saindo de uma instituição, sou coordenador lá hoje, mas eu tô fazendo outras escolhas e eu quero te indicar. Eu falei, amigo, mas eu tô trabalhando. Ele falou, eu sei, mas você não falou que você já tinha entregue, assim, né? Eu realmente entendo que entreguei tudo que eu tinha para entregar onde eu estava. Chego num limite também de até onde eu poderia ir. E aí eu falei, tá bom, por educação, eu vou aceitar fazer a entrevista, porque me indicaram e que falta de educação não aceitar, né? Eu vou lá por isso. E eu fui, enquanto eu estava sendo entrevistada pelo gestor da instituição, ele foi contando a missão, foi contando que a criação da instituição tinha nascido de uma história de amor, coisa mais linda, dele e da esposa. Eles se conheceram no exterior, ele é inglês, ela brasileira, mas o Patrick Reason. E a esposa dele, a Yara, ela estava fazendo doutorado na Alemanha, ele estava morando na Alemanha por um tempo, e eles se encontraram lá na igreja e se viram e apaixonaram. Construíram uma relação, resumindo muito, né? Construíram uma relação, moraram lá por um tempo, mas depois eles entenderam e ele entendeu o chamado de Deus para cá. E ele veio como um voluntário, um gringo que não falava português. E Deus colocou no coração dela o cuidado com mulheres que estavam passando por situação de vulnerabilidade ou violência e que precisavam ser cuidadas. E nessa mesma época, o orfanato, e na época realmente era esse o nome que se tinha, né? Eram orfanatos. Ele percebeu que as crianças que moravam lá não eram órfãs, elas tinham mães. E as mães vinham visitar no final de semana. E ele não entendeu. Falou, como assim? Elas não são órfãs, mas tem mãe. Por que elas estão afastadas das suas mães? O que aconteceu? E ele foi entendendo. E aí ele fez uma pergunta que para mim foi inspirada por Deus, que foi, quem tá cuidando dessas mulheres? E não tinha ninguém cuidando. E aí, nessa mesma época, o orfanato passou por problemas, fechou. E 3 mulheres que estavam lá morando, cuidando dos filhos, né? Era como se fosse um trabalho escravo. Elas serviam a instituição para poder ter convivência com os filhos. Elas falaram, a gente quer ficar com os nossos filhos, a instituição fechou, ajudem a gente. Eles alugaram uma casa, ele e a esposa alugaram uma casa, contrataram, entre aspas, um casal de pais sociais, mãe e pai social, e começaram a acolher assim. Lá em 1999 ou 2000, no meio ali. E foi assim que começou. Ele me contou essa história, eu falei, poxa, que legal. Gostei, né? Porque a gente que coloca em prática o que fala. Isso, pra mim, é um valor muito forte, a integridade. Não é só falar, é fazer. E fazer é maior do que falar. Isso. E aí eu vi esse coração dos dois, e aí ele contou, o projeto já tinha pelo menos 15 anos. 16 anos, quando eu fui contratada. Hoje faz 25 anos que nós atuamos com isso. E aí ele me contou toda a história e eu falei, gente, que trabalho maravilhoso, eu quero fazer parte disso. Eu quero trabalhar aqui, eu quero. E eu pensei, tá, gostei, vou pensar e vou dar uma resposta pra vocês. E aí a decisão é pedir o desligamento, pedir demissão, né, sem olhar pra trás. Isso é algo que já aconteceu 2 vezes na minha vida. E eu entendi que Deus estava me chamando para outro lugar, que eu já tinha entregue o que eu tinha para entregar naqueles lugares. E aí eu tomei a decisão. Conversei com a minha chefe, falei, olha, apareceu uma oportunidade e eu quero ir. E aí eu pedi minha conta e 1 mês e meio, mais ou menos, eu já estava trabalhando nessa instituição onde eu estou há 8 anos. Vou fazer 8 anos agora no final do ano. E é uma instituição, chama Associação Beneficente Encontro com Deus. O projeto que eu represento hoje se chama Beleza Escondida. E um nasce do outro. A instituição é mais conhecida pelo projeto
Isso. Pelo Beleza Escondida. Sim, porque a Encontro com Deus, ela é uma associação que foca muito na família. Então, é garantir que mães e filhos fiquem juntos por meio desse serviço de acolhimento. Então, as pessoas moram na instituição. Hoje tem mais de 45 famílias, 45 pessoas morando nas nossas unidades, né? Agora, né? Eu vou deixar aqui embaixo o site aqui do Encontro com Deus. E aí, nesse tempo que eu tô lá, muitas coisas aconteceram. Aí vai atravessar um pouco da minha história pessoal com a profissional. E faz muito sentido fazer o que eu faço hoje. Coordenando a instituição, coordenando o serviço de acolhimento e sendo cofundadora desse projeto que é a Beleza Escondida. Então falemos um pouco do Beleza Escondida, Ali. Sim. Como isso nasceu? A gente sabe, né? Eu sei que isso tem a ver também um pouco com a sua história pessoal, que você acabou de dizer aqui também. Eu não sei se é algo sensível, se você quer falar, até quanto você quer e pode falar, né? Mas fica à vontade, amiga. Tá. Estou. Como começou, né? O que te levou a escrever esse projeto? É um projeto que você desenvolveu? Ou já estava no coração do Patrick? Como que ele nasceu? Já estava. Ele tinha até nome. A Beleza Escondida não foi batizada por mim. Já tinha nome. Sim, interessante. E esse nome é justamente... o propósito é revelar a beleza que está escondida no sofrimento dessas mulheres. Então a gente traz a beleza para fora, né? Desperta essa beleza nelas, que elas não enxergam porque sofreram muito. Então o foco é atender mulheres que sofrem ou sofreram violência de alguma forma. São vários tipos de violência que uma mulher pode sofrer, né? Desde violência psicológica, violência emocional, patrimonial, sexual, violência física, entre tantas outras. E aí, nesse sentido, eu fui descobrindo qual era meu papel. Só que o que aconteceu, que daí conecta comigo, fazia acho que um ano, mais ou menos, que eu estava trabalhando nessa instituição e eu estava num relacionamento. E nessa época, eu estudei sobre o assunto, porque eu nunca tinha trabalhado com essa complexidade. Com outra, sim, mas essa não. E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender algumas coisas que eu estava vivendo. E eu falei, eita, mas o que essa mulher tá falando, às vezes acontece comigo. E aí eu lembro que eu sentia frio no coração, assim. Dependendo do que eu ouvia, eu falava, ai... Daí eu fazia cara de paisagem, assim. Atendia a mulher e ia pra casa pensar. E aos poucos eu fui vendo que realmente algumas coisas estavam acontecendo comigo e eu não tinha noção. Então, a relação, ela pode ser saudável ou não saudável. E todas as relações têm problema. E eu fui vendo que minha relação não era saudável. Então, eu costumo dizer, assim, nos níveis de violência que as mulheres sofrem hoje em dia, eu tive uma unha encravada. Mas essa unha encravada me deu muita dor de cabeça e dor emocional. E eu fui aprendendo a lidar. Então, aos poucos, aí eu rompi, né? Essa relação terminou. E foi muito importante pra mim, porque... durante esse processo, esse término, levou um tempo para as coisas se assentarem. Normalmente leva um tempo, né? Nenhum término assim é fácil. Quem diz que é fácil, mentira. E eu lembro que em uma conversa, meu chefe falou para mim. Ele falou, Ali, sabe o que tá acontecendo? Eu falei, sei. Ele falou, se você não fizer nada, eu faço. E aquilo para mim foi tão emocionante, porque eu vi um homem, que é meu chefe, sendo absolutamente protetivo comigo. E dizendo, eu tô vendo. E eu tô disposto a fazer o que for necessário para ajudar você a ficar bem. Meu colega de trabalho também, ambos são pastores. Então foi um excelente testemunho para mim, né? Eu não venho de um lar onde meu pai foi muito presente, então eu tinha um buraco, tinha uma ausência ali, né? E ali eu comecei a entender e tomei coragem. E hoje, quando eu falo sobre violência doméstica, quando eu tô falando sobre o assunto, eu tomo muito cuidado, porque eu sei que tem alguém que tá me ouvindo e que tá passando por isso. Com certeza. Numa sala de 10, tem pelo menos 2 que viveram ou estão vivendo. E eu sei que é difícil ver a verdade. Porque depois que você escuta a verdade, você pensa, o que eu faço com isso agora? E agora eu vou ter que tomar uma decisão. E normalmente a decisão é terminar a relação. E é difícil. Então eu falo com muito cuidado, né, assim, acolhendo. E aí, de fato, as coisas aconteceram. A relação se encerrou, as coisas se normalizaram, assim, se tranquilizaram. Só que aí eu fiquei sem rumo, porque eu tinha planos de futuro. E aí meus planos foram por água abaixo. E aí um dia, que foi muito especial, eu tava indo pro trabalho,
Sabe quando o seu olhar fica vazio, assim? Você olha pra algum lugar, você olha pra dentro, você tá de olho aberto, mas tá olhando pra dentro, tá vazio, assim. E eu me sentia assim, meio deprimida, triste. Eu falei, Senhor, eu tinha planos, mas agora eu tô perdida. Eu não sei o que fazer da minha vida. Me dá novos sonhos, por favor. Me dá novos projetos. Eu preciso. E aí o livro nasceu. Uma oração simples. Foi, dentro do meu carro. Sim. Mas eu tinha um desespero de alma, assim, de socorro. Sim. Eu preciso de ajuda. E no término também foi assim, eu pedi ajuda e tal, e a minha espiritualidade, ela foi se consolidando nesse tempo todo. Quanto tempo demorou esse processo que você identificou que você estava vivendo um abuso, certo? E aí, quando veio essa ajuda, e até o momento que você resolveu desligar terminar esse relacionamento? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Por aí, sim. Assim, ouvindo você falar... Parece que é algo rápido, né? Mas não foi. Não foi. E não. Tem histórias de mulheres que demoram muito mais tempo, né? Muitos anos. E muitos anos. E também tem mulheres que não têm essa rede de apoio, né? Como você teve, de um irmão em Cristo, falar, tô aqui, eu vou te ajudar. E aí, como que faz? Como é que essas mulheres vivem? Elas ficam muito tempo. Mas uma coisa que aconteceu comigo, eu disse pra minha líder de grupo na época, né? Quando eu decidi, eu falei... Eu tô te dando a chave da minha decisão na tua mão. Eu não acho que eu vou voltar. Mas se eu cogitar voltar, você pode me proibir. E essa não é a regra dentro dos grupos das comunidades cristãs. Ele não tem poder, na verdade, sobre a sua decisão. Você tava pedindo, era um grito de ajuda, né? Eu disse. Sim, não me deixa. Pode, não me deixa voltar. Não me deixa voltar, me ajuda. É uma decisão errada. Você fez, o que você falou pra ela era racional e não emocional. Foi. Exatamente. Porque a emoção você quer voltar, não tem como. Eu tava muito consciente, assim, e inclusive dos riscos de recaídas. E muitas mulheres têm recaídas. Mas por quê? Porque normalmente a violência vem do amor da sua vida. Da pessoa que ou é seu esposo, a pessoa que você ama. É mais difícil porque tem vínculo emocional. Sim, então não dá pra julgar as mulheres porque você demora pra sair. Porque às vezes ela é casada com a pessoa, tem filhos com a pessoa, ela tem uma dependência emocional, muitas vezes, que não é amor, mas é uma dependência. E ela tenta. Tem uma dependência financeira e tem muitas pessoas que têm dificuldade de abrir mão dessa dependência financeira. Sim, seja porque ele a privou de trabalhar, ou porque ele manipulou de alguma forma, dizendo, não, fica aqui em casa, cuida das crianças, daí você não estuda, você não trabalha, você não tem renda. E é o que faz muitas mulheres ficarem, a falta de autonomia financeira. Eu fui entendendo tudo isso e pensando, hoje é muito mais fácil para mim entender o que uma mulher está passando, porque eu experimentei um pouco disso e porque eu tenho muita experiência atendendo mulheres. Eu sei o que as impede, eu não as julgo. E se uma mulher diz, eu vou tentar voltar para ele, eu vou tentar reconstruir nossa família, ele pediu uma segunda chance, eu quero fazer. O que a gente faz? É difícil. A vontade é, não faz isso, pelo amor de Deus. Mas não, ela tem que ter autonomia, ela tem que construir uma decisão. Porque assim como aconteceu comigo, quando eu construí a decisão, ninguém me fez mudar de ideia. Eu não mudei de ideia em nenhum segundo depois disso. Sofri muito. Chorei pra caramba. Sim. Mas a paz era maior. Sim. Então, eu sei que ela vai passar por isso e a gente diz, ok, você tá ciente disso? Estou. Você tem autonomia pra decisão. Vai, mas se acontecer qualquer coisa, pode voltar. Eu não vou te julgar. Você não precisa ter vergonha. Você tá tomando uma decisão em amor, a gente tá entendendo. Lógico que a gente mede os riscos, né? Se é risco de vida, e a gente aciona a rede, aciona assistência social, aciona a polícia se for o caso. Tem todo um cuidado. Mas a decisão tem que ser dela. O que a gente faz é ajudar a mulher dando informação, conhecimento, suporte, para que ela identifique e reconheça, aceite. E aí tome uma decisão autorresponsável. Sim. Ali, aqui tem uma questão. Quando a gente fala sobre violência doméstica, parece que é mais fácil tomar uma decisão relacionada à ajuda da pessoa. Agora, quando a gente fala em uma violência emocional, como faz? Porque, assim, violência doméstica. Tem a Casa da Mulher Brasileira, procura a Casa da Mulher Brasileira, tem a Lei Maria da Penha e tal. Mas e quando é emocional? Quando sofre aquele abuso emocional? Também cabe. A lei também se aplica. Porque a violência psicológica, ela é tipificada. É um tipo de violência. Que adoece e mata. Tem mulheres que tiram a sua própria vida porque não aguentam mais. Ou se envolvem com dependência química, por exemplo, que é uma forma de escape. Ou com outras compulsões. Ela também mata.
E é uma das mais difíceis. Sim. Porque ela te deixa marcas na sua autoestima, na sua identidade, você começa a duvidar da sua capacidade, Sim. de que outras pessoas vão se interessar por você, que todos esses jogos de palavras, de manipulação acontecem nessa violência psicológica. Então é muito mais difícil de sair porque ela mexe com a sua mente. E você começa a duvidar disso. Então, é uma das mais cruéis, mais sutis, mas também há proteção para a violência psicológica. Tá. Também se aplica a lei. Uhum. E para as mulheres que estão nos assistindo, que caso estejam sofrendo, né, casos de violência psicológica, o que fazer? Aonde que ela vai? Que ajuda ela procura? Você vai deixar seu telefone, vai deixar o telefone da beleza escondida? Como faz? Não tem uma receita de bolo, porque até quando a gente participa de formação de igrejas, de empresas, de pessoas que atendem esse público, tem que tomar cuidado, porque às vezes o rompimento da violência tem que ser planejado. Em outros momentos tem que ser instantâneo. Então, se tem risco de vida, existe ameaça de morte, existem outras coisas, ou você liga para a polícia ou você resgata aquela mulher daquele lugar. Mas tem outras que, como tem muita coisa envolvida, tem família, tem bens, tem patrimônio, tem filhos, tem várias coisas, e não há um risco iminente, a gente planeja, porque se a gente não planeja e ela não faz isso com consciência, ela tende a voltar. Porque muitas vezes no susto ou no desespero, ela fala, não, vou romper, vou terminar e... Ok. Mas ela ainda dentro do ciclo da violência, que tem 3 fases ali, tem um momento de explosão da violência, tem um momento de tensão, e daí tem, na verdade, tensão, explosão da violência e lua de mel. Então, depois que a mulher identifica e tenta sair, ele percebe. Ele falou, opa, vou perder essa mulher. Ele vem com uma lua de mel dizendo, não, tá tudo bem, me perdoa, eu não vou mais fazer isso. Eu vou ser um novo homem, eu vou pra igreja, eu vou fazer tratamento, ele promete vou mundo. procurar ajuda. Traz rosas, né, promete amor. E ele muda mesmo por um tempo. Por um tempo, até ela baixa a guarda. Quando baixou, ele volta pra atenção e ele volta a ciclar. Isso só muda quando o homem de fato procura ajuda. Quando ele vai fazer um processo terapêutico, quando ele se expõe a ser acompanhado por outros homens ou por um profissional. Eu acredito que é possível, porque os homens aprendem a ser violentos. Não é uma questão genética, não é uma questão de testosterona, é uma questão de aprender a ser violento. Uma cultura machista, etc. Então, eu acredito que é a solução, que é possível um homem deixar de ser. Tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito, porque senão eu nego minha fé, inclusive. Mas aí nesse caminho, às vezes a gente planeja com ela, tá? Então, passo 1, vamos buscar autonomia, vamos buscar um trabalho, vamos atualizar um currículo, vamos começar a comer pelas beiradas aqui. E aí, quando você estiver pronta, consciente, entendendo o que aconteceu, certa da decisão, aí você faz, com calma. Porque daí provavelmente ela não vai voltar. Eu quero tentar, então vamos tentar com acompanhamento. Você vai ser assistida, a gente vai caminhar com você, vamos transformar as pessoas que estão perto de você em uma rede de apoio consciente também. Isso é possível. É possível. Inclusive, aproveitando para falar de uma campanha que a gente está lançando no Agosto Lilás, porque nós acabamos de entrar nesse mês, né, no Agosto Lilás, onde se trabalha a prevenção e redução da violência. E nós vamos lançar uma cartilha. E essa cartilha chama Jornada da Superação. Então, a começar pelo ciclo, quando ela decide sair, nem sempre ela saiu aqui. Então, emocionalmente... no subjetivo da mulher, ela ainda tá presa à relação, ela ainda tá sofrendo. Ela acabou de sair de casa. Tudo se resolveu porque ela saiu de casa? Não. E aí a gente identificou algumas fases. Então, a fase de tomada de consciência, de responsabilidade, depois da superação na prática e depois da prevenção. E essa cartilha tem o objetivo de instruir a mulher que está passando por isso. Então, tem até um quiz, assim, que ela vai respondendo, que fase que eu tô, né? Eu vou dizer, hoje eu tô na prevenção, né? Eu identificaria que sim, hoje eu previno relações abusivas. Mas, primeiro ela se identifica e é uma cartilha para que outras pessoas entendam o processo e saibam ajudar. Então, tem uma parte lá que vai dizer como ajudar, o que fazer, o que não fazer, onde procura ajuda, quais são os canais de denúncia, etc. E essa cartilha está disponível onde? Ainda não, vai ser lançada agora em agosto.
Mas vai estar disponível gratuitamente nas nossas plataformas. Porque a gente já viu que tem muitas pessoas querendo ajudar e não sabem como. Então alguém vem e diz pra você: eu estou sofrendo violência, meu marido me empurrou, eu fiquei com medo, o que eu faço? Você saberia hoje o que dizer? Não quero que você responda, não quero te constranger, mas muita gente não sabe. Sim. A Casa da Mulher Brasileira, sim, é um lugar de denúncia, onde ela vai ser plenamente atendida. Mas não tem em todo lugar, não tem em toda a cidade. Vou pra Delegacia da Mulher. Nem toda cidade tem Delegacia da Mulher. Mas tem um caminho que, se você pesquisar no Google, você vai achar. Né? Como denunciar, onde eu busco, enfim. Mas a gente percebeu que ela precisa de mais do que isso. Por isso, o nosso foco é no pós-denúncia, que acontece depois que ela denuncia. Então, só incentivar a denúncia é meio caminho. Então, eu tive uma experiência com uma amiga minha que também viveu isso. E aí, foi muito interessante, porque eu vi ela passando por todas as fases. Ai, Alice, será que foi tudo isso? Será que eu não tô exagerando? O que vai acontecer depois? Vou ter dor de cabeça? Mas e se ele... E como ele vai reagir? E 1000 perguntas que eu fiz. Fiz a leitura com ela, falei, só pelo fato de você ter colocado um limite e ele passou, ele não te respeitou, isso já é abusivo. Você disse não, ele passou do limite. Ele destruiu um equipamento seu. Ele te acusou de tal coisa. Ele foi grosseiro, desrespeitoso, ele invadiu um espaço. Você ficou com medo? Fiquei. Nem alerta amarelo, né? Alerta vermelho. Já é suficiente. Só que eu disse, eu vou com você. Eu vou fazer o boletim de ocorrência, depois disso acontece isso. Eu vou na Casa da Mulher com você, depois disso vai acontecer isso. Você vai ficar 4 horas lá esperando. Vamos levar um lanchinho, que vai demorar. Depois disso, processo. Depois disso, audiência. Depois disso, ele vai ser informado. Você vai pedir medida protetiva. A consequência é essa. Para que... Eu não posso esconder dela. Ela tinha que saber o percurso que ela ia caminhar. Porque muitas não sabem, e daí quando começa a ficar difícil, ela tende a desistir. Sim, porque foi isso que eu tava pensando. É muito desconfortável. Sim. E você sente medo. E uma pressão também externa, né? Dos amigos, poxa, entrou com uma medida protetiva. Né? E às vezes é no mesmo ambiente, pessoas que frequentam a mesma igreja, por exemplo. Sim. E aí como faz? A pessoa não pode mais estar no mesmo lugar que você, se você tem uma medida protetiva. Tem muitos desdobramentos. Mas ainda assim, nenhuma violência pode ser aceita. O que a gente tem convidado as pessoas é saiba como ajudar, se comprometa, olhe para as mulheres ao seu redor e vai junto, dá mão e vai com ela. Porque no meio do caminho ela vai tentar desistir. E talvez essa amiga não tenha desistido porque eu falei, eu vou com você, eu vou estar aqui. Não só eu, né? Outras amigas ajudaram também. E que bom que ela foi até o final. E o processo, mesmo esse processo rodando um tempo, eu tava ali com ela. Sim. Desgasta. Muito. Mas esse processo também é educativo para o agressor. Porque enquanto ele fica impune, enquanto nada acontece, enquanto não tem consequência, ele reina. E ele vai fazer com a próxima. Porque é o padrão de conduta dele. Agora, se uma mulher diz, esse aqui é meu limite, até aqui você vai, daqui você não passa, não gostei do jeito que você falou comigo, me senti desrespeitada, vamos rever esse comportamento? Vamos procurar ajuda? Tem um diálogo que a mulher fortalecida consegue fazer. Quando ela não está fortalecida, ela fica realmente numa posição de vítima daí, né? Ela não consegue reagir àquilo. Legal, né? e aí então surgiu o primeiro livro. Surgiu. Qual foi o primeiro livro? Esse aqui. Deixa eu pegar, peraí. Ele tem uma história, essa capa, eu tenho que contar sempre. Conta, Rosas e Espinhos. Essa aqui. Esse livro, então, eu escrevi como um processo de ressignificação do que eu estava sofrendo. E foi muito interessante, porque naquele dia que eu falei, me dá um projeto novo, eu cheguei em casa e eu fui dar uma olhadinha no meu notebook e eu fui organizar alguma coisa. E aí, de repente, eu achei uma pasta. E eu olhei aquilo e falei, que raiva, eu já tinha jogado tudo fora. Que Página isso? virada, né? E eu olhei e abri. Falei, deixa eu ver o que tinha aqui, eu nem lembrava mais, deixa eu olhar. E tinha um monte de coisa. E foi um gatilho atrás do outro, né? E eu pensei, o que eu vim fazer mesmo? Por que eu abri meu notebook? E aí eu lembrei, eu falei, eu orei. E eu, assim, minha família tem o hábito de escrever. Minha mãe escrevia, meu pai escrevia poesias e tal. E aí eu tinha começado, assim, eu escrevia minhas orações, eu gostava de escrever. E aí eu comecei a escrever relatando cada uma das coisas que estava lá dentro.
as fotos que eu tinha achado, textos, músicas que eu tinha escolhido. E eu comecei a narrar a história de cada uma daquelas coisas. E o livro nasceu assim. Uau. Nasceu assim. E eu comecei a escrever e foi engraçado porque ele é uma escrita curativa, de fato. Depois eu fui descobrir que existem escritas curativas, existe curso disso. E eu nem sabia. E eu comecei a escrever e todo esse processo de cura e de ressignificação está escrito aqui. Então, o meu capítulo, ele fala sobre dor, sobre você identificar seu sofrimento e encará-lo. O outro capítulo, porque daí eu chamei mais 4 mulheres para escrever comigo, e mais o fundador da instituição, ele tem um capítulo só para ele aqui. Parênteses. A gente tem um combinado, que nós somos mulheres e homens que cooperam pelo fim da violência. Não é uma instituição feita só por mulheres. Ela nasceu no coração de um homem e da sua esposa. Então, a gente pratica essa ideia de que não é uma instituição feminista, em essência. Ela busca unir todos. Então, eu falei, eu não escrevo esse livro se você não lançar um capítulo junto. Eu me recuso. E aí, elas escreveram sobre comunicação, sobre o poder da informação, sobre o empoderamento feminino também. Sobre como colocar limites por meio da comunicação e sobre empreendedorismo e geração de renda, né, como autonomia financeira. Então tem tudo isso aqui dentro. E teve um dia que eu tava no carro com a minha mãe e com a minha irmã mais velha e eu pedi para que elas participassem. Então a minha mãe escreveu os acrósticos. Minha mãe sempre escreveu, né? Eu falei, você nunca lançou um livro, mas você vai lançar comigo. Então esses acrósticos aqui, a minha mãe escreveu. Todos eles. E a minha irmã, ela fez uma carta de abertura aqui também, um texto lindo. Aqui, nesse, Laura Vidmontas. E nós batizamos essas mulheres em uma viagem que nós fizemos juntas. Como assim, batizaram? A gente deu nome pra elas. Então eu vou contar a história. Essa aqui é a Dolores. Ela tá... O nome dela significa dor. E ela tá voltada pro passado, ainda de olho fechado, segurando a rosa cheia de espinhos, cheia de marcas no corpo, vivendo dor, né? Ela tá aqui. Depois, a ideia é que ela se transforme em Helena, em Pérola, que é aquela que está transformando dor, sujeira em beleza. Ela já está voltada para frente, né, de olhinho fechado, ressignificando, fazendo terapia, pensando em tudo que ela viveu. E depois a ideia é que ela se transforme em Helena, que significa aquela que reluz, já olhando para frente, para o futuro, de olhos abertos, batonzinho na boca, fortalecida, empoderada. E a gente propõe essa jornada, sabe? Não tem receita de bolo mesmo. Cada história é uma história. Mas a ideia é que ela precisa olhar para sua dor. Não dá para tentar mudar sem encarar o que aconteceu. Sim. E um dos conselhos que eu dou ali no comecinho é: se não faz terapia, faça. Não faça essa jornada sozinha. Conecte com alguém, com uma mulher que tá perto de você. Porque aí ele vai te conduzir nesse caminho, assim, de olha, vê as marcas, depois aprende sobre si, pensa sobre o que você viveu, faz novas escolhas, até que você esteja forte. Até que esse empoderamento que falam tanto, a gente combate um pouco essa ideia dessas palavras vazias, sabe? Empoderamento, sororidade, vulnerabilidade. Porque você dá poder pra ela, mas ela nem sabe quem ela é, não sabe como usar. Ela escuta assim, as mulheres escutam hoje, né? Você pode ser o que você quiser. Sim. Lugar de mulher é onde ela quiser. Fala, que discurso bonito. Mas, atendendo as mulheres, você diz pra elas, pode ser o que você quiser. Não posso, não. Como, Alessandro? Eu não tenho nada. Eu não tenho casa, eu não tenho mais família, eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupa, tudo que eu recebo é de favor aqui. Eu não posso ser o que eu quiser. Falou, não. Então vamos lá. Vamos fortalecer você. E é muito a parte da identidade, dela entender quem ela é, o quão amada ela é, para que ela possa exercer esse poder que dizem que ela tem. Então é uma jornada, recomendo. Tem igrejas fazendo grupos, como chama, clubes do livro, com ele. Uau. Duas igrejas fizeram e, assim, ele foi dando frutos muito bonitos. A gente também recomenda que profissionais que atendem mulheres também acessem, porque é a história real que conecta. Informação sobre violência doméstica está distribuída na internet, tem nos noticiários. E isso é algo que eu acho que eu queria comentar, que conecta com quem eu sou. Assim, a gente escolheu falar sobre esse assunto com esperança. Se eu brinco, né? Se você torce... Sabe quando você torce certo jornal aqui, que a gente tem no Paraná? Você torce e dizem que sai sangue? Gente, sai sangue, sim. Eu brinco que a gente vai torcer a beleza escondida e vai sair perfume de rosas. Isso, sim.
Porque não é uma positividade tóxica, não é negar o problema. Mas você não vai ver olho roxo, não vai ver imagem de sofrimento nas nossas redes, nas nossas páginas. Os vídeos transmitem isso aqui. Transmitem alegria, esperança, paz. Porque essas são todas mulheres reais que passaram por nós. Todas essas. Essa aqui também são mulheres reais que ficaram acolhidas com a gente. E hoje podem mostrar o rosto numa campanha. Algumas não podiam. Elas tinham medida protetiva, elas tinham que se esconder, não podiam aparecer. E hoje não. Então, a ideia é falar que há um caminho para a superação da violência, que passa por todo mundo, mas que ela também precisa percorrer. E a gente pode ajudar. Sim. A gente precisa ajudar, na verdade. Ale, e como que eu tô vendo aqui, né, na verdade eu já sabia também, o prefácio aqui foi a Cláudia Leite que escreveu. Né? Como que ela entrou nesse processo? Como que ela ajuda você de alguma maneira, com recursos? Ela traz uma visibilidade para esse projeto? Como que ela entrou aqui? Foi um encontro em um evento onde ela estava, o nosso presidente também estava, e ele aproveitou a oportunidade para fazer um pitch rapidinho, contou da instituição, do projeto. Não tem como não se apaixonar. Então, daí ela gostou e falou, nossa, que incrível, eu quero ajudar. Então, durante algum tempo, ela teve uma atuação mais direta, até na pandemia, fez algumas lives para arrecadação de recursos, nos deu espaço em shows, vinculando a imagem dela à nossa também, então trouxe visibilidade nesse sentido e traz credibilidade também, né? Queira ou não, você ter um artista, uma pessoa de renome, né, vinculada ao projeto traz uma certa repercussão. O que a gente teve que aprender e entendemos que era um propósito, principalmente no início, porque isso fez com que a gente tivesse que se tornar profissional muito rápido. Sim. Então não podia ser qualquer material, qualquer foto, qualquer vídeo, qualquer publicação mais ou menos nas redes, tinha que ter qualidade. Então algo que sempre falam do nosso trabalho, e eu quero dar os créditos para a Cris, que é a nossa pessoa de marketing hoje, para a Carol, que trabalha com design, e outras que já fizeram parte da BE, que foram sempre fazendo um trabalho de primeiro. E todas essas campanhas a gente faz com voluntariado. E essa é também uma das coisas que me move. É despertar o chamado e o talento. Assim como eu fui despertada para usar meu trabalho a serviço, a gente tem muitas pessoas que são profissionais e que decidem ajudar a causa por meio do seu trabalho. Então, em todas essas campanhas aqui, por exemplo, os ensaios fotográficos, maquiagem, cabelo, estúdio, o filmmaker, videomaker, nunca sei como chama. Tudo isso foi feito por voluntários, são campanhas com custo quase zero. As roupas que elas usam são lojas que fazem o empréstimo pra gente. Isso eu vi que a gente tem a possibilidade de despertar pessoas, principalmente mulheres, mas não só mulheres, para colocar em prática os seus propósitos de vida. Muita gente quer ajudar e não sabe como. Tá, e como na prática agora, como a pessoa pode ajudar? Muitas maneiras mesmo. Ela pode, logicamente, ajudar financeiramente. Sim. Né, fazendo uma doação. Lá no seu site tem um contato? Sim, inclusive agora na campanha que a gente lançou é de um amadrinhamento. Que são pessoas se tornando madrinhas das mulheres, com doação financeira. Seja recorrente ou uma doação pontual. A gente acabou de lançar nas nossas redes, está lá. No site também tem um caminho de doação bem fácil. Comprando os produtos também é outra forma de ajudar, adquirindo livro, tanto de receitas quanto rosas. E também sendo voluntário. Então tem muitas coisas que a gente não realizaria porque a gente não teria recursos para fazer. Nenhum desses projetos teria saído sem alguém investir. E investir o seu trabalho, né, seus dons. Então também é a possibilidade de entrar em contato e se voluntariar. Encontrar, por exemplo, dizer, eu trabalho em tal área, como eu posso ser útil? Eu vou dizer aqui. Legal. Aqui. E também, para além do que a Beleza Escondida faz com foco nas mulheres, esta associação ela tem um projeto de contraturno escolar para 80 crianças. Uau. Nós temos um projeto de empregabilidade para mais 50 mulheres por ano que nós atendemos. Tem mais a unidade de adolescentes, a unidade de adultos, que precisa de pessoas, de doações. Né? Todas as mulheres que saem da casa, elas precisam montar a sua casa. Então, isso é do zero. Sim. Ela precisa mobiliar uma casa inteira. Mãe solo, 2, 3 filhos, tendo que dar conta de tudo. Quantas mulheres vocês estão atendendo hoje?
Hoje nós temos em torno de 45 pessoas. Mulheres, acredito que 15 ou 16, mais 2 adolescentes que estão na outra unidade. Então essas pessoas precisam de ajuda. Todas vão precisar sair da instituição em algum momento e mobiliar suas casas. Então é tudo que você imagina. Desde um item de copa e cozinha até uma geladeira, um fogão e outras coisas. Então no site da campanha também tem essa lista toda. E a pessoa pode dizer, eu quero ajudar com um fogão, uma geladeira, um item que pode ser usado ou novo e entrar em contato com a gente e cooperar com a campanha. Legal. Ótimo. E aí, vamos falar aqui do segundo livro. Vamos. Culinária. Aqui você tá com um penteado diferente, penteado estilo africano. Eu sei que você já esteve lá. Lindo. Eu estive em 2017. Fez parte do propósito também, conhecer a África. Foi uma experiência incrível. Me fala sobre o livro. Esse livro, ele tem um propósito... Culinarte. Ele mistura culinária com arte, principalmente para valorização das mulheres migrantes. Então, migrantes. Sim. Lá nas casas protetivas, nós acolhemos qualquer mulher que esteja em Curitiba e que precise do acolhimento, de uma casa para morar, seja por vulnerabilidade, desabrigo ou violência doméstica. Elas precisam sempre acessar o poder público, então precisa procurar um equipamento da assistência social, seja o CREA, seja a Casa da Mulher Brasileira, ou Conselho Tutelar também, por causa das crianças. E ela pede a vaga no acolhimento. E elas vêm morar na instituição por um tempo que for necessário, são assistidas por uma equipe técnica completa e recebem de tudo. E o que acontece? Logo no começo, eu pensei assim, gente, tem tanta mulher aqui, não é possível, a gente tinha que criar um livro de receitas. A gente precisa fazer um livro de receitas. No meu segundo ano eu já pensava isso. Gente, esse livro é lindo, hein? Tô vendo aqui. É lindo, né? Lindo, muito bem. Eu não consigo dar os créditos para todos que eu não lembro, mas tem aqui no projeto, tá à venda no nosso site. E aí, eu tinha esse desejo. Quando eu vi que o número de mulheres migrantes estava aumentando muito, nós já atendemos mais de 10, 11 nacionalidades diferentes. Nós criamos um espaço para valorização, com frases em todas as línguas, assim, para dar boas-vindas. Um mapa-mundi bem grande, com todos os lugares que essas mulheres moravam. Que é o mapa que está aqui no livro. Que é o mapa que está aí, para gerar pertencimento, para ajudar num acolhimento humanizado, para fazer com que elas se sentissem de fato acolhidas. E aí a gente criou algumas oficinas do Culinarte, que essas mulheres, elas escolhiam uma receita, nós comprávamos todos os produtos e ela cozinhava para todos a comida do país dela. Uau. E muitas crianças tinham saudade da sua comida mesmo, né? Porque aqui a gente tem a nossa comida, do nosso país. Sim. Ai, mãe, tô com saudade de comer tal coisa e tal. E aí a gente decidiu fazer isso. Então elas fazem a oficina e é um ambiente super gostoso, assim, delas colocam a música do país delas, dança, cozinha e tal. E vão lembrando de várias coisas. Então é um processo terapêutico também. Sim. Depois que elas servem, essa receita ela é enviada para mim. A gente insere nesse molde, né, do livro de receitas. E aí eu fui guardando essas receitas. Falei, vou lançar o livro. Eu vou. E aí teve uma primeira versão há um ano e pouco atrás, mais modesta, mais simples. Com acho que 10 receitas, mais ou menos. Fizemos um lançamento lá na instituição. Chamamos a chefe de cozinha para fazer o lançamento. Foi bem legal. Eles deram autógrafo. Foi super legal. Sim. E aí, depois disso, a Cris deu a ideia de fazer um ensaio fotográfico. Então foi em uma cozinha gourmet da Faculdade Inspirar, vou dar os créditos aqui. As lojas parceiras cederam as roupas e no dia, olha que incrível, uma profissional que se chama Food Stylist, eu nem sabia que isso existia. Ela trabalha com produção de alimentos para campanhas, para fotos, para revistas. E ela falou, eu quero produzir os alimentos para ficar bonito na foto, para ficar fresco. Então, todas as comidas que estão aqui nas fotos, ela fez no dia para nós, de graça. Uau. E as fotos ficaram perfeitas, né? Maravilhoso. Nesse sentido. Então, foi uma equipe de quase 10 pessoas nessa campanha. E aí, esse livro tem o propósito, né? Ele também tem informações sobre a causa aqui, né? Então, é um livro educativo também sobre a BE. Aí tem aqui o propósito do projeto. E aqui ele fala sobre expressões da violência. Vários tipos de violência que podem acontecer. Então tem misoginia, xenofobia, racismo, machismo, ageísmo, capacitismo e outras formas de preconceito e violência, não só contra as mulheres. Então ele também é um livro educativo. Além de ter as receitas, tem a minha também, que é de verdade, viu? São 2 receitas que eu faço, que as pessoas gostam. E aí a gente
lançou o livro também. Estamos tentando parcerias para que a gente possa imprimir outros exemplares, porque ele tem um custo significativo, mas principalmente para a valorização delas. É um produto social que gera recursos para nós, mas principalmente por elas e para elas. Então eu fiquei... Enche meu coração saber que essas pequenas ações são uma sororidade prática. Isso toca o coração delas. Elas se sentem importantes. E a dignidade que você promove faz com que elas se sintam, de fato, pessoas de valor. Então, não é sobre falar, você é especial. Deus ama você. Vai dar tudo certo. Não cola. Pra mim, não cola se não tiver uma atitude grudada nessa frase. E elas acreditam amor é ação, né? A gente precisa de algo. A gente usa uma frase que é: o fazer é maior do que falar. É exatamente o que você está dizendo. Elas acreditam no que você faz, não no que você fala. E é lindo ver que pequenas coisas não precisa de muito. São pequenas coisas. E aí eu vejo que é o princípio de você ser de fato íntegro, falar e fazer o que você fala, de você revelar Deus. Porque se você não faz isso, você revela outra coisa, que não é Ele. Então, em pequenas ações, eu realmente acredito que a gente mostra e faz elas sentirem o amor na prática. E isso, pra mim, me traz muita realização, sentido de propósito, de que minha vida faz sentido. E eu sou muito feliz por fazer tudo isso. Ale, alegria receber você aqui. Eu estou maravilhado com tudo isso. É um conteúdo denso. A gente teria conversa aqui para mais 1 hora, mais 2 horas. Mas a gente está chegando no final. Eu já deixo aqui o convite para te receber outras vezes. Opa. Vai ser muito bom te receber aqui. Acho que a gente pode compartilhar mais vezes ainda. E tem uma frase aqui que eu estava lendo que eu queria ler novamente. Deixe o sol nascer. Acredite, ele vai resplandecer. Deixe a luz entrar e iluminar a beleza que hoje pode estar escondida. Por si e por todas nós. Pelas belas novas que nasceram e as que nascerão ou se tornarão. Seguiremos mulheres progredindo na história. Isso é lindo. Maravilhoso. E a luz aqui, a gente sabe quem é, né? Deixa o sol nascer, deixa a luz entrar e iluminar a beleza. Essa luz, essa luz tem um nome. Tem. Ale, infelizmente a gente precisa terminar. Tudo bem. Não tem problema, foi uma alegria. Eu gostaria que você, né, deixasse aqui uma mensagem para aquelas mulheres que estão nos assistindo, também tendo em vista essa nova campanha do Agosto Lilás, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu estou impactado com tudo que você falou aqui e eu acredito que o pessoal também de casa pode abençoar, ser abençoado, mas também abençoar esse projeto. Realmente, muito obrigado. Ale, a câmera é sua, por gentileza, fica à vontade para deixar a sua mensagem. Obrigado. Você me fez lembrar de um texto que eu não sei onde tá de cabeça, assim, mas é um texto que eu gosto muito, que fala: na mesma medida que você foi consolado, console. Isso. E outra que eu gosto muito, que é uma frase, eu nunca consegui achar quem é a autora ou o autor dessa frase, que diz assim: seja você a mulher que você queria ter ao seu lado, quando você era uma menina. Uau. E eu tive muitas mulheres assim na minha vida, que estavam ali do meu lado, quando eu era uma menina. Mesmo sendo adulta, em algumas coisas, existia uma menina ali, né? Indefesa, às vezes ingênua, que precisava de uma mulher mais velha, de outras mulheres perto, que me ajudassem a viver a vida, descobrir o que é viver. Então eu queria deixar esse recado: seja você essa mulher para outras meninas, para outras mulheres. E na medida que você também já foi consolada em algum momento, certamente você já foi, console também. Tem algumas dores que elas ficam um pouco mais amenas quando você vive junto com outra pessoa. Sofrer sozinho é muito difícil. Então esteja atento, perceba as pessoas que estão ao seu redor, perceba mulheres que estão ao seu redor que podem estar sofrendo, perceba sinais de relacionamentos abusivos, se importe, não julgue, se coloque à disposição, diga: eu tô te vendo, se precisar conversar eu tô aqui. Entenda como ajudar, estude, acesse, né, esse material que a gente vai lançar. E acho que principalmente para mulheres que entendem que tem um propósito e não sabem como colocar isso em prática, como colocar seus dons a serviço, nós estamos à disposição para talvez te inspirar, te dar ideias, te ajudar a despertar os seus dons, porque certamente tem muita gente precisando disso.
E uma mulher que é levantada, ajudada, apoiada, ela faz a mesma coisa por outras naturalmente, porque isso é nosso. E para os homens que me escutam, por favor, prestem atenção em quem está perto de você, mas principalmente preste atenção em você mesmo. Olhe seus comportamentos, reveja os seus comportamentos, converse sobre isso com outras pessoas, pergunte se seu comportamento, se seu relacionamento está saudável ou não, dialogue sobre isso. Não há medo que deva te paralisar nesse sentido e supere todo preconceito em se abrir, em falar do que você sente, em procurar ajuda. Reveja também os ensinamentos que você recebeu dos homens da sociedade, dos homens que te ensinaram como ser um homem. Porque provavelmente pode ser que você tenha algum comportamento que seja abusivo e violento e você não saiba. Assim como nós, mulheres, também, em muitos momentos, corremos o risco de sermos também abusivas e desrespeitosas e cabe a gente também se transformar, se olhar e também cooperar para que o outro evolua. Então se expresse, fale, aprenda com o nosso livro também como se expressar, como colocar limites de uma forma respeitosa, enfim. A violência acaba em nós e esse é um compromisso que cada um tem que assumir. É isso aí, Ale. Muito obrigado por esse bate-papo tão profundo, tão revelador, tão inspirador, né? Obrigada. Muito obrigado mesmo. Gente, conversei aqui com a Ale, né? Esse nosso bate-papo, nesse nosso tempo. Continue ligado nas nossas redes sociais, porque vem muito mais novidades por aí. Um abração.